O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas, porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso eles farão contra vós, por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, se ontem não tivesse sido a festa de São Tiago e São Filipe, nós teríamos ouvido um trecho anterior ao Evangelho de hoje. Nós estamos aqui no capítulo 15, no versículo 18. Ontem nós teríamos ouvido o capítulo 15, os versículos 12 a 17. E nesses versículos anteriores ao Evangelho de hoje, nosso Senhor, Ele nos chama ao amor uns aos outros, e Ele nos chama de amigos. Vós sois meus amigos, e este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então nós poderíamos dizer que ontem nós ouvíamos o Evangelho do amor. Hoje, num certo contexto, nós podemos dizer que ouvimos o Evangelho do ódio. Enquanto ontem o Senhor nos chama a amar e nos chama a seus amigos, hoje Ele diz que nós seremos odiados. E nós seremos odiados exatamente por amarmos e por fazermos a sua vontade e por sermos seus amigos. Que às vezes nós temos aquela ideia irreal de que se nós amarmos muito, nós seremos amados e nós seremos fecundos ao ponto de todos se converterem. Mas nós vemos que Jesus Cristo amou muito, amou como ninguém, amou perfeitamente e foi por isso crucificado. Então nós conseguimos perceber essa realidade e que é tão presente na nossa vida, porque não poucas vezes nós ouvimos as pessoas virem meio decepcionadas quando se convertem, dizendo assim: agora que eu me voltei para Deus, agora que eu me voltei para Cristo, agora que eu participo da igreja, parece que a minha vida se tornou mais difícil. Perseguições, inimizades, dificuldades começaram a surgir. Mas é exatamente isso, a respeito disso, que nosso Senhor está falando. Isto é, Ele diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria, o mundo cuidaria de vós. Mas porque não sois do mundo, o mundo vos perseguirá. Isto é, se nós somos amigos de Jesus, nós atraímos sobre nós a inimizade dos inimigos de Jesus. Mas nós precisamos ter em mente o ponto principal: mas
se nós somos amigos de Jesus, nós estamos nos preparando para receber aquela recompensa que verdadeiramente importa. Nós iremos para o céu, nós iremos ressuscitar para a glória, a felicidade eterna está reservada para nós. A casa do Pai tem muitas moradas e Jesus nos preparou um lugar na casa do seu Pai para nós. Mas isso, meus santos, só será vivo em nós se nós tivermos uma vida sobrenatural. Isto é, se nós tivermos uma vida sobrenatural, quando você ouve que existe um céu, o seu coração exulta. Quando você ouve que a felicidade eterna está reservada para você, o seu coração se alegra. Quando você lembra aquela palavra de Deus lá em São Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 18, São Paulo, homem sofrido, homem odiado pelo mundo, perseguido, maltratado, e que dizia: eu tenho para mim, eu tenho certeza de que os sofrimentos da vida presente nem devem ser comparados com a glória futura. Quando você ouve, quando você contempla esta verdade, o seu coração se alegra e você se desliga do aspecto negativo, do sofrimento, da dor, dos problemas, das dificuldades por causa de Cristo, e você se alegra por aquilo que lhe está reservado. Mas é claro que o mundo, o diabo e até mesmo a sua carne se revoltarão contra você, porque você agora quer ser amigo de Cristo. A sua carne, né? a sua humanidade, porque marcada pelo pecado original. Então, nós nos revoltamos, porque queremos viver guiados pela nossa própria vontade. Sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Nós queremos dizer o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. E quando nós nos colocamos debaixo de um outro senhorio, aquilo que existe de desregrado em nós, por causa do pecado original, se revolta. O mundo, isto é, aquelas pessoas mundanas, as realidades mundanas se revoltam, nos criticam. Ah, você é muito exagerado, você é muito radical. Você vai mesmo viver o seu casamento dessa maneira? Você vai mesmo querer ter muitos filhos, ser aberto à vida? Você vai mesmo querer obedecer todos os mandamentos de Deus? E você começa a ser criticado, motivo de chacota. Você é convidado para uma festa e aí você diz assim: olha, eu até vou, mas primeiramente eu vou para a missa. É domingo, então eu vou à missa. E a pessoa olha para você com cara de espanto. Você viaja com um grupo de amigos e aí uma das suas preocupações é: será que há igrejas próximas a este local para onde eu vou, porque eu quero participar da missa? E a pessoa se espanta porque ela acha aquilo o cúmulo do exagero, do fanatismo, de você estar preocupado agora no passeio de ir à missa. Mas para você aquilo é essencial, é um ponto fundamental. Então, o mundo que se revolta, você faz parte de um grupo de amigos lá no WhatsApp, e aí o pessoal começa a mandar pornografia naquele grupo, e você, porque é católico, você diz: gente, vamos parar com isso, a finalidade deste grupo não é essa. E os seus amigos se espantam: nossa, rapaz, você é um homem adulto, o que é que tem? Não há nenhuma criança nesse grupo. E você diz: a questão é que para a mentalidade mundana existem coisas lícitas para maiores de 18 anos, mas para nós cristãos isso não é lícito em qualquer idade, é pecado. E quando você fala é pecado, pronto, piorou, o mundo caiu. As pessoas se espantam e olham para você com uma expressão
de escândalo e tendo você como uma pessoa infantilizada. Pecado? Você ainda acredita nisso? É pecado? E a pessoa zomba de você. E você percebe que por causa da sua fé, você é ridicularizado. E o diabo com as tentações, porque um dia ele era senhor da sua alma, um dia ele guiava as suas ações, e agora você se rebelou contra ele, e ele vem contra você, para tentar retomar o senhorio, e se isso não consegue, para tentar tornar a sua vida mais difícil, como um invejoso como ele é, para tentar tornar a sua vida neste mundo infeliz, para quem sabe, buscando uma felicidade neste mundo, você novamente abandone Deus e se volte para Ele. Então, nosso Senhor diz isso: olha, o mundo vos odeia, mas o mundo me odiou a mim primeiro. Então isso deve fazer com que, se você tem, então vamos voltar lá à primeira afirmação que eu fiz no início da homilia, mas se você tem vida sobrenatural, e por vida sobrenatural, compreenda, vida de oração, né? Oração íntima, a escuta e a leitura da palavra de Deus, a frequência aos sacramentos, o estado de graça e o crescimento na graça de Deus, a vida movida pela caridade. Quando você tem vida sobrenatural e você ouve que você de alguma maneira, você está do mesmo lado do fronte de batalha, isto é, o meu Senhor sofreu isso e Ele está me dando a graça de com Ele sofrer as mesmas agruras, você se alegra. Entenda, o homem carnal não compreende isso, mas o homem sobrenatural, quando sabe que está sofrendo as mesmas agruras que o seu divino mestre, que o seu divino Senhor, que o seu Salvador, ele se alegra por ter sido digno de ser colocado numa mesma situação do que nosso Senhor. Quando ele percebe de que ele tem por inimigos os inimigos de Deus, ele se alegra. Mas isso, meus santos, nós só compreenderemos, nós só veremos esta verdade, nós só creremos nesta verdade, e nós só nos moveremos a partir desta verdade, se nós tivermos vida sobrenatural. Senão, o homem carnal, ele não vê, consequentemente ele não crê, e é claro, ele não será movido por essas verdades, ele será movido pela carne, pelo mundo e pelo diabo, pelos seus impulsos, pelas sugestões que o mundo lhe apresenta e pelas tentações que o diabo lhe envia. Então nós precisamos ter vida sobrenatural para que nós compreendamos este evangelho e não nos desesperemos. Senão, quando vierem as dificuldades, você vai dizer: parece que depois que eu comecei a frequentar a igreja, a minha vida se tornou pior. Aí você volta a caminhar com o diabo para que a sua vida se torne mais tranquila. E é verdade, não necessariamente, mas muito provavelmente, neste mundo, tereis tribulações. Quando você se voltar mais para Deus, pelo menos em alguns momentos da sua vida, você vai perceber essas dificuldades exatamente porque você se voltou para Deus. Mas repito, se você tiver vida sobrenatural, você vai se alegrar, você vai experimentar a alegria de Cristo crucificado por fazer a vontade do Pai e você por fazer a vontade de Deus, por você estar na amizade com Deus, por você estar fazendo a coisa certa, mesmo que pagando um preço considerável para isso, de você estar caminhando para a felicidade eterna e não pelos prazeres momentâneos, caminhando para o inferno.
Em Atos dos Apóstolos, tem uma passagem, quer dizer, eu vou citar 4 passagens, talvez 5, e essas passagens, assim, elas sempre me falaram muito ao coração, como algo a ser pedido a Deus, para que eu também tivesse essa experiência. E acredito que todos nós, talvez já tenhamos, mas precisamos pedir a Deus que nos conceda cada vez mais esta alegria, esta experiência, para que elas se tornem cada vez mais frequentes e fundantes. Isto é, aquelas realidades sobre as quais a nossa vida é construída. Então diz aqui, Atos dos Apóstolos, grave para você depois até meditar em casa, Atos capítulo 5, versículo 41, diz que os apóstolos foram presos, foram flagelados, isto é, eles foram chicoteados, tiveram suas carnes cortadas, achibatadas, seu sangue escorreu, sentiram muita dor, foram presos, lançados num cárcere fétido e insalubre, sujo, e diz que depois, versículo 41, quando eles foram soltos, o que é que estava no coração deles? Eles cheios de alegria, eles saíram cheios de alegria, por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Eles saíram felizes. Meu Deus, Deus me deu a honra de sofrer por Ele. Como Deus é bom. Deus me sustentou no sofrimento, Ele permitiu o sofrimento, mas não me abandonou no sofrimento. E que maravilha sofrer por Ele. Tem aquela outra passagem também, que não me vem à cabeça agora qual é o capítulo e versículo, de São Paulo preso e preso pelos pés, e ele cantando louvores à noite a Deus. Então, é uma realidade que fora da vida sobrenatural, fora do Espírito, nós não iremos compreender. Mas nós precisamos então, quando nós recebemos a Eucaristia, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós entramos em oração, pedir a Deus que nos conceda as mesmas motivações dos santos, as motivações dos mártires, para que nós, cada um no seu estado de vida, sejamos cristãos católicos plenos, completos, verdadeiros, e não cristãos católicos medíocres, que não vivem a alegria do Evangelho e estão sempre, digamos, às portas do desespero, de maldizer, de reclamar, de entrar num espírito de lamentação contra Deus, quando você humilharia o diabo se com lágrimas nos olhos você dissesse: obrigado, Senhor, esta foi a tua vontade, nossa, é também a minha, obrigado, Senhor, eu estou sofrendo porque eu sou teu discípulo. Percebe que aqui eu estou falando de uma categoria bem particular de sofrimento. Eu não estou falando de você permanecer na amizade com Deus nos sofrimentos da sua vida, isso já é maravilhoso. Eu estou falando de você permanecer com Deus, na amizade com Deus, louvando a Deus, quando você sofre por causa dEle, por causa do Evangelho. É um tipo de sofrimento. Então é uma eleição, não é o sofrimento geral, é um sofrimento por causa de Cristo. Mas continua, vocês podem pegar também em Filipenses capítulo 1, versículo 29, em que São Paulo diz assim: porque a vós vos é dado não somente crer em Cristo, mas por Ele sofrer. Então São Paulo fala de uns cristãos, de uns católicos, que eles são escolhidos, eles são eleitos para sofrer por causa de Cristo. Se nós
não tivermos, repito, vida de oração, vida sobrenatural, nós veremos isto como uma desgraça. Não, meu filho, que sorteio é esse? Tira meu nome desse saquinho aí e tira o nome de outro. Eu não quero ser sorteado, não. É porque você não compreendeu. Mas se você está no Espírito de Cristo, se você está na luz de Deus, você compreende que você fazer parte do coro dos mártires, fazer parte daqueles que amaram com dor, isso é um privilégio. Amar e amar até doer. Não foi assim que Santa Teresa de Calcutá pediu a Deus a graça? Ela não queria apenas amar a Deus, ela queria amar até doer. Por quê? Porque quando nosso Senhor nos amou, Ele nos amou até doer, até a morte e morte de cruz. Então eu quero me unir o máximo a Ele. Eu quero que a minha alma seja uma alma esposa. Eu quero me unir perfeitamente. E é para isso que nós comungamos, para que nós façamos comunhão com Cristo. Mas se nós comungamos sem rezar, sem vida sobrenatural, você não compreende, você não vê, você não crê, você não será movido pelo Espírito, por essas realidades, e você estará sempre à beira do desespero, da lamúria, da lamentação, quando a cruz visitar a sua vida. Lucas, capítulo 6, versículo 22. Outra passagem poderosa, daquelas que a gente lê e tem que já imediatamente já ir dobrando os joelhos pedindo: Senhor, me dá o teu Espírito. Me dá o teu Espírito para que eu compreenda. Porque você compreendeu com o intelecto, mas você não compreendeu ainda com a alma. Isto é, aquelas dificuldades, repito, aqueles sofrimentos que você experimenta por fidelidade ao Evangelho. Então, o sacerdote, que porque é fiel à sua vocação, ele tem dificuldades próprias da sua vocação, se ele for um sacerdote fiel. Se ele viver seu sacerdócio conforme o mundo, ele vai ser um padre light. O casal, que porque vive com fidelidade as suas obrigações matrimoniais, as suas responsabilidades de casal, a fidelidade, a abertura à vida, a dedicação mútua e ambos a dedicação aos filhos, eles experimentam a dificuldade, eles percebem que depois que os filhos nascem, e se eles forem generosos na abertura à vida, eles cada vez estarão em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo lugares. Por quê? Porque eles agora vivem por amor a Deus, para um outro, para os filhos. O solteiro que por amor a Cristo, para não perder a Eucaristia, para não ofender nosso Senhor, ele luta contra os seus pecados. O rapaz e a moça homossexuais, que percebem que têm inclinações erradas, e que por amor a nosso Senhor, para não ofender nosso Senhor, para não perder o céu e ir para o inferno, para não ser também um exemplo errado para outras pessoas, lutam contra os seus pecados, as suas más inclinações, e vão viver a castidade, e talvez nunca se casem, mas eles sabem que uma grande recompensa está reservada para eles, a amizade com Deus, o estar com Deus, né? Aquele salmo que eu já falei tantas vezes aqui, Salmo 72 ou 73, versículo 25, 28, que diz assim: se vos possuo, nada mais me atrai neste mundo, a minha alegria é me aproximar de Deus. Gente, se a pessoa não tem vida sobrenatural, ela não compreende isso. Como assim a minha alegria é me aproximar de Deus? O que é que o homem carnal diz? A minha alegria é saúde. Se eu tiver saúde, tenho tudo. O salmista diz: se eu tiver Deus, eu tenho tudo. O homem carnal vai dizer assim: se eu tiver uma vida tranquila, uma vida financeira equilibrada, eu tenho tudo.
o salmista vai dizer: se eu tiver Deus, eu tenho tudo. Percebe que é uma outra coisa. Então, se a pessoa tem, se esse rapaz e essa moça homossexuais, se eles tiverem vida sobrenatural, eles vão perceber de que ter Deus é muito mais importante do que ter um afeto neste mundo que me conduz à perdição. Então estarão dispostos, com lágrimas nos olhos, no início, pelo menos, a fazer a renúncia de algo a que eles se sentem apegados por Deus, por amor a nosso Senhor. Eles vão, no estado de vida deles, eles vão viver aquilo que Santa Teresa, agora de Ávila, não mais a de Calcutá, dizia: quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta, só Deus basta, Deus me é suficiente. Mas percebe, tem que ter vida sobrenatural, vida na graça, vida mística, senão o Evangelho se torna um fardo. As promessas do Evangelho etéreas, abstratas, longínquas, sem sentido. Eu falo de céu, está com Deus, o que é isso? Está com Deus, entende? Então nós precisamos pedir isso para nós, para que aquele que tem, tenha ainda mais, e aquele que não tem, tenha, porque senão nós nos sentiremos sempre mais e cada vez mais tentados ao pecado, que não poucas vezes se apresenta mais palpável, tangível, real a nós. Então precisamos pedir a nosso Senhor, suplicar a nosso Senhor, quando ouço a sua palavra, quando medito a sua palavra, quando recebo a Eucaristia, pedir a nosso Senhor fé, que eu cresça na fé, que as realidades da fé se tornem cada vez mais firmes, verdadeiras, fincadas no meu coração. Quando eu entro na minha oração pessoal, pedir a Deus que eu viva de fé, que eu viva de fé como os santos viveram, para que essas realidades, para que quando a cruz se apresentar, por causa de Cristo, eu me alegre e me saiba um eleito, um escolhido por Deus. Lucas, capítulo 6, versículo 22. Bem-aventurados, felizes, Macarios, felizes. O quê? Quem ganhou na loteria? Não. Bem-aventurados quando tiverdes uma saúde perfeita, uma vida tranquila neste mundo. Não, não é isso não. Bem-aventurados quando fordes bonitos, um casamento feliz. Não, não é isso não. A felicidade por excelência a que nosso Senhor se refere é: bem-aventurados quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos ultrajarem, e quando repelirem o vosso nome como infame por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, grande é a vossa recompensa. Percebe? Quem não estiver na graça, no sobrenatural, não compreenderá essas palavras. Vai entrar por aqui e sair por aqui. Mas se você está imbuído do Espírito de Cristo, você percebe quão verdadeiras são essas palavras. E Mateus capítulo 5, versículo 11, que é a mesma coisa. Vai falar novamente, versículo 11. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, vos perseguirem, disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim, diz Jesus. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, porque assim fizeram também com os profetas de Deus. Meus irmãos, nós estamos celebrando o primeiro sábado do mês de maio, mês de Nossa Senhora, e o primeiro sábado sempre tão caro para nós devotos da Virgem Maria. Peçamos à Rainha dos Mártires que nos conceda um coração de Marte. Isto é, um coração que queira testemunhar o amor de Cristo, um coração que queira se unir a Cristo sofredor,
um coração que verdadeiramente ame a Deus e queira se unir a Ele na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.